Marques, do Supremo Tribunal Federal, será o relator do inquérito da operação da Polícia Federal que investiga o desvio de recursos públicos com emendas parlamentares. A suspeita é que tenham sido movimentados, olha só, gente, cerca de 1 bilhão e 400 milhões de reais em contratos fraudulentos e obras superfaturadas. No aumento de arrecadação que chegue, meu amigo. O caso foi enviado ao Supremo na última quinta-feira. A Polícia Federal pediu à Justiça da Bahia que o caso fosse enviado ao STF e que fosse analisado pelo ministro Flávio Dino, por ele ser o relator de ações sobre o uso de emendas parlamentares na Corte. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 22 de janeiro de 2025. São 8 horas da manhã. A Polícia Federal quer tirar Cássio Nunes Marques do processo envolvendo emendas parlamentares por suspeitas de ligações criminosas do ministro do Supremo. Há cerca de uma semana, a Polícia Federal divulgou que uma escuta ambiental realizada pela Polícia Federal na Operação Overclean mostra a preocupação dos investigados com as decisões do ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal de bloqueio do pagamento de emendas parlamentares. A investigação de corrupção em emendas não ficou com Dino no STF, porque quando a Operação Overclean da Polícia Federal subiu da Justiça Federal da Bahia para o Supremo, a relatoria do processo foi sorteada para o ministro Cássio Nunes Marques, bolsonarista ligado a Arthur Lira, que está ligado ao caso das emendas. Agora, a Polícia Federal pediu ao Supremo que as investigações da Operação Overclean sobre o desvio de emendas parlamentares sejam transferidas do gabinete do ministro Nunes Marques para o do ministro Flávio Dino. Barroso entrou na história, o presidente do Supremo, e agora o Supremo vai analisar o pedido da Polícia Federal, que contém uma acusação tácita a Nunes Marques de que ele não é confiável para relatar o assunto e pode engavetar a investigação para ajudar seus aliados bolsonaristas. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania, que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Conversa entre chefe do Denox na Bahia e empresário gravado na Operação Overclean mostra preocupação com a decisão de ministro do STF. A escuta em um carro flagrou preocupação de alvos da PF com essa decisão de Dino. Uma escuta ambiental realizada pela Polícia Federal na Operação Overclean mostrou a preocupação dos investigados com decisões do ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal de bloqueio do pagamento de emendas parlamentares. Muito bem, o Nunes Marques foi nomeado, como você viu, o relator do caso do Rei do Lixo, que é o centro da Operação Overclean. E essa escolha do Nunes Marques por sorteio foi muito mal recebida, não só pelo STF, mas também e principalmente pela Polícia Federal, que não quer o caso na mão dele. E por que a investigação da corrupção em emendas não ficou com Dino? Por conta do sorteio, obviamente, e o presidente em exercício do Supremo, naquele momento, que foi há alguns dias, ele estava exercendo temporariamente o Fachin, né, o Luiz Edson Fachin, estava exercendo temporariamente a presidência em exercício do Supremo e avaliou o pedido da PF e entendeu que Dino não deveria receber o caso automaticamente e determinou a distribuição aleatória entre os integrantes da corte. É mais uma ação do Edson Fachin incompreensível, porque o Flávio Dino seria o destinatário natural desse processo, já que ele vem
agindo contra as emendas parlamentares. Mais uma do Fachin. A Polícia Federal, no entanto, pediu ao STF que a investigação sobre o desvio de emendas saísse das mãos do Cássio e ficasse com o Dino. O inquérito da Operação Overclean, que mira deputados, foi distribuído por sorteio ao Nunes Marques, mas os investigadores afirmam que Flávio Dino tem preferência para conduzir o caso por relatar processos sobre irregularidades na distribuição de emendas. O fato é que esse pedido da Polícia Federal é uma bomba, porque coloca o Nunes Marques, ministro bolsonarista do STF, sob suspeição. O STF, então, decidiu ontem que vai examinar o pedido de redistribuição de investigação sobre desvios em emendas. O presidente do Supremo, Barroso, determinou que a Secretaria Judiciária apresente informações técnicas para subsidiar análise sobre a relatoria da Operação Overclean, que investiga desvios de verbas parlamentares. A Justiça Federal remeteu ao STF as investigações porque apontaram a atuação de um deputado federal que teria prerrogativa no STF por sorteio. A relatoria coube ao Nunes Marques. A Polícia Federal então pediu que a operação seja redistribuída ao ministro Flávio Dino, materializando essa acusação. Por que a Polícia Federal insistiu em mandar para Flávio Dino o caso do Rei do Lixo? A presidência do STF pediu que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre quem deve assumir as investigações, mas a insistência da Polícia Federal em tentar tirar do ministro do Supremo, Cássio Nunes Marques, e passar para Flávio Dino o processo sobre o esquema de desvio de recursos de emendas parlamentares que seria operado por um empresário conhecido como o Rei do Lixo, tem duas razões. Segundo investigadores envolvidos no caso, que tramita em segredo de justiça. A primeira razão, mais formal, foi apresentada nesta terça-feira pela PF da Bahia em um segundo pedido ao STF para que o tribunal reavalie a distribuição por sorteio. O caso, que tramitava na Bahia até a realização da Operação Overclean, foi remetido à corte depois que foram encontrados indícios de envolvimento do deputado Elmar Nascimento, do União Brasil, no esquema, correligionário e amigo de Arthur Lira, e que teria desviado mais de $1 bilhão de dinheiro de emendas enviadas para o Estado. A Polícia Federal encontrou o cofre do Rei do Lixo, no cofre do Rei do Lixo, um contrato de compra e venda de um apartamento da filha do empresário para o deputado federal por um valor abaixo do mercado. Há também mensagens que levantaram a suspeita de que a venda do imóvel fosse uma operação para simular pagamento de propina. Nesta segunda alegação, ainda em sigilo, apresentou novos detalhes que ligam o caso ao processo de Dino sobre orçamento. A Polícia Federal, o ministro indicado ao cargo pelo Lula em novembro de 2023, já cobrou do Congresso mais transparência na execução de emendas e suspendeu repasses de verbas, abrindo uma crise política entre o STF e o Legislativo. De acordo com fontes a par do assunto, as provas recolhidas na investigação mostram que as medidas de Dino afetaram o esquema de corrupção. Na petição, a Polícia Federal argumenta que a apuração da Bahia e o processo de Dino formam frentes que dialogam entre si e facilitariam o esclarecimento dos fatos se todos os processos ficassem sob o mesmo ministro. A primeira tentativa de mandar o caso para Dino foi rejeitada pelo vice-presidente do STF, o Edson Fachin, que frustrou e preocupou a Polícia Federal e o Ministério Público. Veja só o nível de desconfiança do Nunes Marques. Os investigadores queriam que o processo fosse enviado a Dino por prevenção, ou seja, de forma automática, sem sorteio. O temor é de que, sob Nunes Marques, a investigação acabe desidratada, o que, aliás, é a expectativa de vários dos advogados dos alvos da investigação, que contam com Nunes Marques para absolver os bandidos. O indicado
para o tribunal por Bolsonaro, Nunes Marques é visto como um dos integrantes do grupo conhecido nos bastidores como Centrão do STF, mais próximo da Câmara e do Senado e menos inclinado a tomar decisões que possam irritar a classe política. Embora boa parte do processo continue sob sigilo, o empresário José Marcos Moura é conhecido no Congresso como um operador importante do União Brasil. Moura, cujas empresas detêm mais de 1 bilhão em contratos para coleta de lixo em Salvador, é apontado pela Polícia Federal como operador de uma quadrilha que teria desviado dinheiro de emendas parlamentares destinadas ao Departamento Nacional de Obras contra a Seca, o DENOX, eterno alvo de corrupção, e a prefeituras, por meio de licitações fraudulentas subfaturadas. Em dezembro do ano passado, a desembargadora Daniele Maranhão, do TRF1, revogou os mandados de prisão preventiva de 11 acusados de esquema, incluindo Moura e o vereador de Campo Formoso, Francisco Nascimento, que é primo de Delmar e também do União Brasil. Ao perceber que seria preso, o vereador jogou pela janela do apartamento em que estava uma sacola com mais de R$200 mil em dinheiro vivo. Bom, o fato é que a Polícia Federal pediu Dino na relatoria sobre as emendas, mandou a PGR se manifestar e a entrada do Barroso nessa história pode causar uma reviravolta no STF. O presidente do tribunal atendeu o pedido da PF, desautorizando a decisão de Nunes Marques de manter consigo mesmo o processo e, na verdade, a desconfiança parece total do STF em relação a Nunes Marques. O presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, determinou que a Secretaria do Tribunal apresente informações técnicas que subsidiariam a decisão que distribuiu por sorteio a relatoria da Operação Overclean. No sorteio, o caso, conhecido por mirar um alvo que tem conexões com personalidades graúdas e cujo apelido é Rei do Lixo, acabou distribuído ao ministro Nunes Marques. Barroso atendeu a um pedido da Polícia Federal, como se sabe, e para a PF, como o caso do Rei do Lixo tem origem em desvio de verbas, tem que ficar com o Dino, porque o Dino já está no caso. A decisão de enviar a investigação para sorteio foi do Faquinho, que torna ele também suspeito nesse caso. As informações apuradas com a Secretaria vão ser enviadas pelo Supremo ao PGR e aí a decisão do PGR vai ser bastante indicativa do que pode vir por aí. O fato é que há uma suspeita muito grave contra o Cássio Nunes Marques e essa suspeita, se confirmada, tem assim uma consequência que ninguém sabe qual pode ser. Na verdade, a eventual prova de culpa de Nunes Marques ou de envolvimento de Nunes Marques com algum esquema criminoso pode causar a primeira baixa no STF. É imprevisível o tamanho desse escândalo que pode vir por aí. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.